Olá, eu sou a professora Renata Leal Martins e vamos trabalhar sobre emulsão. Mas afinal de contas, o que significa emulsão? Emulsão é a operação em que dois líquidos immiscíveis são intimamente misturados, onde um líquido fica na forma de gotas ou glóbulos dispersos em outro líquido. Vamos ver uma explicação esquemática disso para facilitar. Então, repare, siga o meu laser point para você entender. Nós chamamos de emulsão de óleo em água, às vezes representada pelas letras da palavra óleo e da palavra água em inglês, que é O e W, para representar óleo e água em inglês. Onde eu tenho uma fase, que nós chamamos de fase, um determinado líquido, um determinado fluido, que nós vamos falar que é uma fase aquosa e outra que é oleosa. O que nós chamamos de emulsão de óleo em água é quando eu tenho gotas de uma substância oleosa misturado em uma matriz de água. Então, eu tenho maior quantidade de água do que de óleo. Nessas condições, eu chamo então de emulsão de óleo em água. Quando eu tenho o inverso, onde a quantidade maior agora é de óleo, então nós falamos que a matriz é oleosa e o material que está na forma de gotículas misturadas, dispersas neste material, é a minha fase aquosa. A propriedade mais importante de uma emulsão é o que nós chamamos de estabilidade. A estabilidade significa o manter essa mistura, né, de dois líquidos que são immiscíveis misturados. Então, por exemplo, quando eu tenho numa representação igual aqui nas imagens que eu coloquei aqui para vocês, quando eu tenho a representação da minha matriz, na primeira imagem ali, está fácil de você verificar isso, onde a minha matriz é água e o meu material que está disperso nessa matriz de água são as gotículas de óleo. No segundo exemplo, tem o processo contrário. Repare que eu tenho uma quantidade muito maior de óleo do que de água. Mas misturar duas substâncias que são immiscíveis é impossível apenas mecanicamente. Não adianta, por exemplo, pegar um copo com água, colocar um pouco de óleo, tentar agitar, né? E depois de um tempo, a tendência natural é que eles se separem novamente, formando duas fases. Então, como que eu consigo misturar essas duas fases e ela se manter estável? Para isso, nós precisamos do que nós chamamos de emulsionantes ou agentes emulsionantes ou agentes emulsificantes. O que significa isso? São geralmente substâncias tensoativas, moléculas tensoativas, agentes tensoativos, que muitas vezes são sólidos, finamente divididos, quer dizer, na forma de pó, ou às vezes até mesmo alguns produtos naturais, como por exemplo a caseína, que estabiliza o leite, ou uma emulsão natural qualquer, em que a tendência deste material é se misturar em uma das fases, facilitando a interação entre as duas fases depois. Então, ele vai servir como se fosse uma ponte. Os agentes emulsionantes, eles formam o que nós chamamos de um filme em torno das gotículas, né, das gotas que estão dispersas naquele material. Isso evita o que nós chamamos muito na área da farmácia de floculação ou coalescência. Que é isso, coalescência ou floculação? É a quebra da emulsão. Como assim quebrar a emulsão? Voltar o meu material a se separar como eles estavam antes de estarem misturados. Então, aqui é um exemplo, uma imagem que eu trouxe para vocês, mostrando em um frasco eu tenho o óleo, no segundo frasco eu tenho o óleo com a água que não se misturam, e eu aqui agora quero misturar essa água no óleo. Então, eu uso um agente emulsificante, mais uma substância, que ajude a interagir, por exemplo, com a água, forme um filme ao redor dessas moléculas de água que após eu
fazer o processo de agitação, eu consigo misturar e eles não se separarem mais. Então, é o terceiro frasquinho ali, mostrando para nós que agora eu tenho a água, tenho o óleo, e sob a ação dessa outra substância, que é o agente emulsionante, elas conseguem se misturar e formar uma estrutura só. Um exemplo de uma emulsão que você conhece muito é a maionese. A maionese é uma emulsão, né? Nós temos uma quantidade de óleo maior até do que a água. Na maioria das emulsões, os dois líquidos envolvidos são óleo e água, né? Quando trabalhamos com isso, nós sabemos que na fase aquosa podem estar várias outras substâncias misturadas, como por exemplo sal, açúcar, outros materiais que a gente chama de hidrofílico, materiais orgânicos que interagem com facilidade com a água, e na fase oleosa eu posso ter outras substâncias interagindo. Então, eu posso ter, por exemplo, algum hidrocarboneto, uma resina, uma outra substância qualquer que esteja interagindo com o óleo, né? Com o material que a gente chama de hidrofóbico. Hidrofílico significa gostar de. Filia vem do latim, que significa gostar de. Fobia é falar não gostar. Então, o material hidrofílico gosta de água, interage com a água. Um hidrofóbico não interage com a água. As emulsões, então, têm essa terceira substância, que é o agente emulsionante ou agente emulsificante. Quanto maior for a tensão superficial ou interfacial, né, das duas substâncias, mais difícil é eu conseguir manter a estabilidade deste material, eles não se separarem, não sofrer coalescência, eles se manterem misturados. Então, é muito comum a gente utilizar em diversas situações na área da farmácia um agente emulsionante para a fase aquosa, um agente emulsionante para a fase oleosa, para facilitar mais ainda a interação. Quando a nossa divisão, a interface, né, entre os dois líquidos não permite a mistura com uma estabilidade grande. Aqui é uma representação para mostrar para vocês, né, de como que acontece a interação. Então, na representação A, eu tenho os dois líquidos, um sobre o outro, que não se misturam. Na letra B, eu tenho uma emulsão, né, da substância 2 na substância 1, na matriz 1, que está em maior quantidade. Aqui podemos dizer que a representação, a parte amarela seria, por exemplo, o óleo, a parte clara, azulada, fosse a água. Na letra C, nós mostramos a instabilidade, quando eu não tenho uma boa estabilidade, eu não escolhi muito bem o agente emulsificante, ou houve alguma influência em relação à estabilidade da emulsão, como, por exemplo, variação da temperatura, variação do pH, e isso faz com que eles se separem, né? As duas fases começam a se separar novamente. E na fase final, no exemplo D, é como se eu tivesse a emulsão propriamente dita e de forma estável. Então, eu tenho a homogeneização de forma correta e é mantido a dispersão, né? As partículas esparramadas na matriz. Quais são os agentes emulsificantes mais utilizados na área da farmácia? As proteínas, os fosfolipídios, os esteróis, eu tenho uma infinidade de partículas. Essas são o que nós chamamos de agentes emulsificantes naturais, que nós temos dentro do nosso próprio organismo. Posso ter outras moléculas que não são produzidas por nós, seres humanos, mas que são utilizadas na área da indústria farmacêutica, como os ésteres de glicerol, o propileno glicol, né? Alguns ésteres de ácidos graxos. Aqui eu coloquei para vocês o nome de alguns deles, né? E sempre pensando neste material o mais finamente dividido. Quanto mais fino, né? Se o material for pó, for sólido, quanto mais fininho for o pó, melhor para a gente poder usá-lo como agente emulsificante.
Aqui é uma representação de como que são essas moléculas dos agentes emulsificantes. Então, que acompanha o laser point, sempre eu vou ter o que nós chamamos de estrutura cabeça-cauda para o agente emulsificante. Eu tenho a estrutura cabeça, que a gente chama de hidrofílica, quer dizer, interage facilmente com a água, e a cauda, que nós chamamos de hidrofóbica. Então, nós temos o que nós chamamos de formação da micela, é quando eu tenho, por exemplo, uma gotícula de óleo, que ela está rodeada pelos agentes emulsificantes, onde a fase, já que o óleo é apolar, né, ele não interage com a água, é a parte oleosa, então ele vai interagir com a parte que também não gosta de água da micela. A parte que gosta de água da micela, que é a cabeça, vai ficar então livre para interagir com moléculas de água que esteja na matriz, no meio, né, em maior concentração. Aqui é a representação, só para vocês entenderem, tem moléculas de agentes emulsificantes que nós chamamos de não iônico, quer dizer, a sua estrutura não apresenta carga, polaridade. Tem umas que apresenta polaridade, então nós chamamos de catiônico, que aí a parte da cabeça, a parte polar, tem uma característica positiva. Aniônico, quando a cabeça é negativa, e anfótero, quando eu tenho as duas características na mesma estrutura. A emulsão, ela vai depender então da escolha do que nós chamamos de agente emulsificante. Mas como que eu faço a escolha dessa molécula de agente emulsificante? Para isso, existe o que nós chamamos de balanço hidrofílico lipofílico, que no Brasil nós geralmente chamamos de equilíbrio hidrofílico lipofílico. Então, acostume-se com essas siglas que às vezes você vai ver em inglês, né, que vem HLB, que vem da palavra de balanço hidrofílico lipofílico do inglês, ou ele vem como equilíbrio hidrofílico lipofílico, que é a representação da sigla, né, desse nome dado, né, de balanço hidrofílico lipofílico no Brasil. Ele é basicamente definido como sendo a razão, a divisão entre o percentual de pesos de grupos hidrofílicos e grupos hidrofóbicos que estão na molécula do agente. Mas eu não tenho que fazer esse cálculo para descobrir esse valor de HBl ou EHL. Aonde que eu acho isso? Existem valores tabelados. Aqui é um exemplo desses valores tabelados que nós encontramos. Então, observe que valores até de 20, 19, até 11 de EHL são muito aplicados em substâncias que nós chamamos de hidrofóbicas, né? Fase oleosa, interage melhor com esse agente emulsificante. Quando é menor, números menores. Nós já falamos que ele é hidrofílico, quer dizer, interage melhor com a fase aquosa. Nessa tabela temos alguns dos valores de alguns, né, HLB ou EHL, que tanto faz como você quer denominar, de alguns agentes emulsificantes. Então, só para vocês terem ideia, temos agentes diferentes que muitas vezes têm nomenclaturas comerciais diferentes. Então, SPAN 85, SPAN 80, Twin 80, Twin 85, são nomenclaturas comerciais utilizadas para identificar esses agentes emulsificantes. Nas formulações em geral, aqui eu trouxe para vocês entenderem, quando eu pego a formulação de um shampoo, de um condicionador, ou até mesmo de uma solução de medicamento, eu tenho muitas vezes uma gama de quantidade de substâncias que nós chamamos de adjuvantes. O que são essas substâncias adjuvantes? Substâncias adjuvantes são aquelas substâncias que estão na formulação para ajudar a manter alguma característica necessária para aquela substância, para aquela
estrutura que eu estou utilizando. Então, por exemplo, em fases oleosas é muito comum a gente colocar substâncias que vão ajudar a evitar que o oxigênio da atmosfera, ao abrir o frasco, interaja com as moléculas. Então, nós chamamos de antioxidantes. E aí podem ter muitos, né? Emoliantes, umectantes, conservantes. Na fase aquosa, muitas vezes eu tenho alguns sais minerais, algum íon que eu tenho interesse que ele seja transportado pela fase aquosa, e para evitar que ele se perca, né, ele não consiga interagir com muita facilidade, nós usamos, por exemplo, substâncias quelantes. Então, aqui são algumas das substâncias utilizadas no dia a dia nas formulações. Mas como que eu vou, além de colocar, por exemplo, alguns componentes importantes para serem transportados, seja pela fase aquosa ou fase oleosa, eu conseguir interagir esses materiais? Olha, a única maneira é usando, então, o que nós chamamos de agente emulsificante. Teoricamente, seria a terceira substância, né? A fase aquosa, a fase oleosa e o agente emulsificante. Muitas vezes, o agente emulsificante não é um, como eu já havia comentado. Utilizamos mais de um agente emulsificante. Vamos ver um exemplo de uma formulação. Aqui eu estou colocando para vocês duas formulações só para vocês terem noção de como que é trabalhado. Então, do lado esquerdo eu tenho lá uma emulsão de óleo mineral, onde é colocado óleo mineral, goma arábica, vanilina e outras substâncias. E o outro que é o famoso creme base, creme meg. Creme base, creme meg é a base praticamente dos cremes hidratantes em geral. Vamos imaginar como que eu calculo as dosagens deste material. Então, vou pegar aqui um exemplo, peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo. Então, imagine que a fórmula, acompanhe o laser point. Imagine que eu tenho essa formulação aqui, eu quero elaborar essa formulação lá na minha indústria cosmética. Então, eu tenho quantos por cento de óleo mineral que tem que ser colocado, qual a porcentagem de lanolina, de álcool cetílico, do sistema emulsificante, quer dizer, sistema emulsificante, quando falar a palavra sistema, quer dizer que eu estou colocando dois agentes emulsificantes, um para a fase aquosa e um que interage melhor com a fase oleosa. Significa que ao usar isso, eu ajudo a misturar e fazer a formulação de forma adequada. A água, repare que aqui tem uma sigla, QSP. QSP significa quantidade suficiente para. O que é isso? Significa que ao somar todas as quantidades das substâncias que eu preciso adicionar naquela formulação, eu vou completar a quantidade com água até alcançar 100% da formulação de interesse. Por isso que é QSP. Você vai ver que isso acontece muito na área da farmácia. Quantidade suficiente para. Bom, basicamente, eu montei um roteirinho aqui para facilitar para vocês entenderem. Basicamente, todo o cálculo da quantidade de agente emulsificante de EHL requerido, que eu preciso, ela vai seguir esses 5 passos aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é determinar a quantidade total que eu tenho na formulação de fase aquosa e fase oleosa. Depois, calcular qual a fração de cada componente que eu tenho que ter na fase oleosa, achar qual é o EHL necessário, né, para cada componente versus a fração do componente da fase oleosa, FO aqui para fase oleosa. Achar então qual é o EHL final, que vai ser a somatória de todos os valores obtidos anteriormente, e por fim, selecionar qual vai ser o agente emulsificante ou tenso ativo que eu vou utilizar. Vamos ver essa conta passo a passo aqui. Então, observe, primeira coisa que eu vou fazer então é calcular o EHL requerido. Como que eu calculo o EHL requerido? Eu tenho que verificar a soma do que eu chamo de fase oleosa. Então, a fase oleosa vai ser toda aquele componente que não está na minha formulação que exclui o agente emulsificante e a água. Então, todo o restante vai ser chamado de fase oleosa.
Então, levando em consideração que a quantidade de interesse querendo produzir seja de 100 ml, então é como se isso fosse o meu 100%, então aqui é 35, aqui é 1, 35 com 1 dá 37. Olha, se 100 ml é 100%, então 37 gramas significa 37%. Nessa segunda etapa do cálculo, então, eu tenho que fazer a determinação de qual é a fração decimal de cada componente na fase oleosa. Repare, se na nossa quantidade total eu falava que era 37%, então o óleo mineral, que aqui eu estou representando com OML minúsculo, né? Óleo mineral, as duas letras eu pus maiúscula e L de minúsculo, só para ficar mais fácil, não ficar muito grande a palavra, óleo mineral. Então, a óleo mineral lá eu tinha 37 gramas, ou 37%. Fazendo a razão entre ele e o total da fase oleosa, então 35 dividido pelo 37, e eu faço aqui a razão entre porcentagens do material. Faço a mesma coisa com a lanolina, faço a mesma coisa com o álcool cetílico. Observe que os dois anteriormente era 1, né? Coincidentemente, então os resultados têm que ser o mesmo. Eu vou olhar na tabela, e se eu olho na tabela de EHL, existem tabelas de EHL que me mostram quais são os números, que eu até mostrei para vocês de forma simplificada ali para trás, de algumas substâncias, até comentei com você do Twin 80, Twin 20. Então, ao olhar lá, qual é a numeração de óleo mineral, de lanolina, de álcool cetílico, que aqui eu estou simplificando as palavras para facilitar, eu pegar esses números tabelados, então isso aqui eu tirei lá da tabela, multiplicar pela razão, pela fração que eu fiz aqui em cima. Acho um novo valor aqui na frente, somando esses valores, fazendo a soma do que nós chamamos de EHL requerido. Então, a soma desses quatro me dá este valor aqui embaixo, que é o 12,1. Em cima disso, agora, eu vou finalizar o meu cálculo. Bom, imagine que o interesse seja escolher um EHL que se misture muito bem na fase aquosa e um que se misture muito bem, um agente emulsificante que se misture muito bem na fase oleosa. Supondo que o que você tenha disponível lá na indústria cosmética, vamos imaginar que você tenha como agentes emulsificantes o monooleato de sorbitan e tenha o monooleato de polioxietileno sorbitan. Então, esse A e esse B, imagine que sejam os agentes emulsificantes que tem disponível lá para você usar. Um para a fase oleosa e um para a fase aquosa. Então, o que você vai entender? Normalmente, quando nós trabalhamos com emulsões, nós pegamos dois frascos diferentes, por exemplo, um becker, que eu vou misturar todas as substâncias de interesse da fase aquosa, um becker que eu vou misturar todas as substâncias de interesse na fase oleosa, adicionar o agente emulsificante que se misture bem na fase aquosa em um e no outro a fase oleosa. Então, tudo que tem na fase aquosa mais o agente emulsificante da fase aquosa. Tudo que tem da fase oleosa mais o agente emulsificante da fase oleosa, para que interajam com mais facilidade, visto que as moléculas dessas substâncias se solubilizam melhor nessas fases. Após isso, é que eu misturo os sistemas. Então, eu tenho a formação de uma mistura prévia de tudo que é aquoso de um lado, tudo que é oleoso do outro lado, e aí depois eu misturo as duas fases para fazer a emulsão. É assim que trabalhamos na indústria farmacêutica, indústria cosmética, na área da farmácia. Então, imagine, por exemplo, que seja disponível lá para nós, e eu vou chamar aqui de agente emulsificante da fase A, o monooleato de sorbitan, e agente emulsificante da fase B, o monooleato do polioxietileno sorbitan. E aí, qual vai ser as quantidades que eu vou usar dessas substâncias? Eu preciso colocar esses agentes emulsificantes. Quanto que eu vou usar? Então, qual vai ser a quantidade? Como que eu faço esse cálculo? Eu parto
do último cálculo que eu fiz ali na etapa 4, que é o EHL requerido. Então, eu achei que o meu cálculo do EHL requerido para aquela formulação era 12,1. Levando em consideração que na formulação geral falou para a gente que agentes emulsificantes era para adicionar 5 gramas, o que eu preciso agora entender desses 5 gramas, quanto que vai ser usado para a fase A e quanto que vai ser usado da fase B. Quer dizer, eu vou prestar atenção. Esses 5 gramas estava lá na minha formulação. Olha, você pode adicionar 5 gramas de agente emulsificante. Ok, só que eu vou usar 2. Quanto que eu vou usar de cada um? Então, para isso, nós levamos em consideração que a somatória desses agentes emulsificantes equivale a 100%. Olha, 100%, 100 dividido por 100 dá 1. Se 100 dividido por 100 dá 1, olha que legal. Se eu separar jogando a incógnita B, né, para o lado contrário do sinal de igual, então eu fico que A vai ser igual a 1 menos B. Beleza. Então, meu agente emulsificante A vezes o EHL desse agente emulsificante mais o agente emulsificante B vezes o EHL do emulsificante B vai ser o requerido. Então, se o meu requerido é 12,1, olha ele aqui, 12,1. Então, este valor aqui eu sei, mas eu não sei os valores de A e B. Como que eu calculo isso na matemática? Na matemática, simples. Basta eu pegar isso aqui que eu acabei de separar, que A é 1 menos B, pego este valor e substituo na equação. Então, aonde tem A aqui na minha expressão, eu vou colocar 1 menos B. Observe, aqui estava A vezes o EHL de A. Eu vou lá e substituo por 1 menos B. Ao substituir isso e colocar os valores dos agentes emulsificantes que tem na tabela, para A seria 4,3, então tá aqui. Então, o A aqui vai ser substituído por 1 menos B. Aqui eu vou colocar 4,3. O B eu não sei, mas eu sei o valor do B, do EHL do B que está aqui, ó. O EHL do B é 15. Então, eu chego numa expressão matemática. 1 menos B vezes 4,3 mais B vezes 15 é igual a 12,1. Trabalhando essa expressão matemática, eu consigo achar o valor de B. Acho que o valor de B é 0,73. E acho que, obviamente, se A mais B vale 1, eu acho que o meu A, né, já que eu achei B 0,73, eu acho, por cálculo matemático, que o meu A vai ser 0,27. Renata, mas isso aqui em gramas, como é que eu faço? Simples. Se eu quero que B vale 0,73 do total, ou melhor dizendo, 73%, vai ser o agente emulsificante da fase B. Se o meu total de agente emulsificante era para ser 5, então basta eu pegar 5 vezes 0,73, que eu acho a quantidade em gramas do agente emulsificante B que eu tenho que adicionar. Aí eu faço a mesma coisa em relação ao agente emulsificante A. Se é o agente emulsificante A eu descubro que é 0,27, ou melhor dizendo, 27%, eu pego esse valor, 0,27, multiplico pelo 5. Acho em gramas qual a quantidade do agente emulsificante que eu preciso adicionar de A. Observe que a somatória dos dois agentes emulsificantes em grama dá exatamente a quantidade em gramas do que foi pedido na formulação. Então, é assim que nós fazemos os cálculos para identificar como utilizar um sistema de agentes emulsificantes, uma mistura de agentes emulsificantes para fazer o cálculo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nos encontramos lá no Fórum Café. Bons estudos, pessoal!